pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês e eu acredito, né, que o tema da palavra de hoje seja encontre alegria no tempo presente. Eu quero ler com vocês Gênesis, no capítulo 30, o primeiro e o segundo versículo apenas. Aí eu vou contextualizar um pouco, né? Então lá no primeiro versículo do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Então, só para contextualizar, né, Raquel, né, esposa de Jacó, ela, né, um dos maiores sonhos da vida dela era ter filhos. E ela era estéril, né? Não podia dar filhos para Jacó. Enquanto que Lia, né, que era a irmã dela, também esposa de Jacó, né, dava muitos filhos, né, deu muitos filhos para Jacó. Então ela ficava, né, pé da vida, porque ela também, né, queria dar filhos para Jacó e não podia porque ela era estéril. Então ela desejava muito, né? Isso era um desejo que queimava muito, que ardia muito no coração dela. E para ela era como se nada do que ela já tinha fosse suficiente. Então, ela tinha o amor do marido, né? Pensa bem, Jacó trabalhou 14 anos por ela. Então, imagina o quanto esse homem não a amava muito, né? Mas ainda assim, o amor do marido não era o suficiente, nada era o suficiente. Então, ela, né? Como a gente acabou de ler aqui, ela falava: dê-me filhos ou morrerei. Porque, né? Era como se aquele desejo do coração dela, se não fosse atendido, né? Nossa, então ela nunca poderia ser feliz, né? Então ela não podia morrer porque a vida dela não tinha sentido, né? Isso, né? Acredito, né? Que na mente dela era o que ela pensava, né? O que aparenta ser o que ela pensava. E aí passa um tempo, né? Depois ela consegue ter filhos, né? Ela tem José, né? José do Egito. E Benjamim também, né? Que é o filho mais novo de Jacó. E quando ela tem Benjamim, né? Ela morre no parto, né? Quando ela tá dando a luz a Benjamim, ela morre no parto. Então a reflexão que eu quero trazer, né, aqui pra gente hoje é: primeira, será que aquilo que a gente deseja tanto é pro nosso bem? Será que se a gente tiver, né, esse algo que a gente deseja tanto, será que vai ser pro nosso bem? Será que vai ser benéfico a nós? Né? Vale a pena pensar sobre isso. Então, sempre que a gente for orar, colocar assim, né, os nossos desejos, né, os nossos sonhos aos pés do Senhor, né, pedir para Ele, mas sempre, né, desejando que a vontade dele seja feita, porque às vezes aquilo que você deseja tanto pode ser que não vai fazer bem para você, né, de alguma forma. Então, apenas o Senhor sabe. Então, sempre orar, né, pedir sim para o Senhor, mas pedir principalmente para que a vontade dele seja feita e para que ele coloque, né, a vontade dele no seu coração, para que você deseje aquilo que vem do coração do Senhor, né, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a segunda, né, reflexão que eu quero trazer aqui, com base nisso, é para a gente poder realmente aproveitar o tempo presente. Porque, igual eu falei, Raquel, ela tinha o amor do marido, né? O marido a amava profundamente, gente. O cara trabalhou 14 anos para ela. Ele amava muito essa mulher. Então, isso não era suficiente para ela, sabe? Então, acredito que naquela época, mesmo tendo, né, o amor desse marido, enquanto a irmã dela, né, querendo ou não tinha, mesmo tendo, né, coisas boas na vida dela, né, coisas incríveis na vida dela, ela não conseguia aproveitar, ela não conseguia ser feliz, ela não conseguia usufruir de todas essas coisas boas que ela tinha na vida dela, porque ela ficava só focando naquilo que ela ainda não tinha. Então toda a atenção dela, todo o foco dela, toda a energia dela estava naquilo que ela ainda não tinha, e tudo aquilo que ela já tinha, ela não aproveitava, ela não conseguia usufruir, ela não conseguia encontrar alegria naquilo que o Senhor já havia dado para ela. Quero até contar também um testemunho pessoal, algo que aconteceu comigo. Há mais de um ano atrás, em março mais ou menos do ano passado, de 2023, eu recebi uma palavra do Senhor. Ele me disse claramente que um novo tempo estava se aproximando, né, da minha vida, um novo tempo, que eu ia entrar no novo tempo, né, dele na minha vida. E durante ao longo do ano, eu desejei muito, eu orei muito, eu foquei muito: Senhor, deixa eu entrar por esse novo tempo, abre as portas, deixa eu entrar por esse novo tempo. E o meu foco estava assim muito em viver esse novo tempo que o Senhor havia me prometido. Eu queria saber o que ia acontecer, eu queria viver, experimentar, e, né, esse novo tempo do Senhor. E aí, quando foi esse ano, agora em julho de 2024, esse novo tempo, né, estou vivendo uma nova fase em Deus.
Então esse novo tempo, né, começou e Deus me mostrou isso também de uma forma assim bem sobrenatural. Então esse novo tempo começou, mas antes, né, vamos dizer assim, nessa transição do velho tempo, né, para esse novo tempo de Deus, eu tive, né, eu perdi alguém que era muito especial para mim e eu até já contei porque, né, esse alguém muito especial para mim que eu perdi foi também assim um processo bem sobrenatural, algo, né, que Deus fez assim, agiu de maneira muito sobrenatural na minha vida. Eu já contei tudo, os detalhes desse testemunho, vou deixar aqui nos cards para vocês. Então, mas assim, essa transição, né, do antigo tempo para o novo tempo que Deus, né, havia me falado, me prometido, aconteceu, né, nesse meio do caminho que eu perdi esse alguém que era muito especial para mim. E eu não tenho nenhum arrependimento, né, como eu contei já nesse outro vídeo para vocês, eu não tenho nenhum arrependimento porque eu aproveitei muito o tempo que eu tive com esse serzinho, que é um cachorro, sim, mas eu aproveitei muito tempo com ele, aproveitei demais, aproveitei ao máximo, então eu não tenho nenhum arrependimento, mas hoje eu fico pensando, será que se eu soubesse que essa transição, né, de tempos, vamos dizer assim, se eu soubesse que aconteceria, né, dele ir embora, né, do Senhor levar ele nessa transição de tempos, será que eu teria focado tanto e, sabe, focado tanto em desejar viver esse tempo? Será que eu não teria aproveitado ainda mais o que eu estava vivendo antes? Às vezes eu fico pensando nisso, né, que às vezes eu teria, como eu posso explicar, teria conseguido descansar mais no Senhor, é exatamente isso, exatamente essa palavra, talvez eu teria conseguido descansar mais, sabendo que não, Deus me prometeu um novo tempo, ele vai acontecer, é no tempo do Senhor e eu vou apenas descansar, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e vou viver, né, o meu hoje, vou viver o meu hoje, né, encontrando a alegria no tempo presente, naquilo que o Senhor está fazendo hoje. Então, eu acho que sim, que se eu soubesse, né, que essa transição de tempos viria juntamente, né, com Deus levando esse ser que era muito especial para mim, talvez eu teria conseguido descansar mais no Senhor e não ter ficado tão ansiosa, né, em querer viver esse novo tempo, porque tinha dias que eu ficava muito ansiosa e eu não conseguia pensar mais em nada. Então, eu acredito que eu teria conseguido descansar mais no Senhor, né. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, né, para que, independente, né, fase ruim, fase boa da nossa vida, todas as fases passam, ninguém vive só de fase boa e ninguém vive só de fase ruim, né? Todos nós temos nossos altos e baixos, os vales e as montanhas. Então, se você está vivendo uma fase boa hoje, amém, glória a Deus, aproveite bastante ela, mas se prepare, né? E se você está vivendo uma fase ruim, amém também, glória a Deus, porque mesmo que você esteja vivendo uma fase ruim, o Senhor está trabalhando na sua vida, Ele tem um propósito, tudo que Deus faz tem um propósito, nada é feito, né, em vão, não, Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, se você está vivendo uma fase ruim, né, ou talvez uma fase na sua vida que não seja tão fácil, o Senhor tem um propósito, talvez o propósito, né, dele para essa fase não tão boa na sua vida hoje seja apenas te fortalecer, né, seja apenas que você continue fiel a Ele, que Ele realmente queira te fortalecer, te deixar mais forte nessa fase. Então, por mais que você talvez não entenda o que o Senhor está fazendo hoje na sua vida, por mais que tudo pareça muito confuso, por mais que realmente assim as coisas pareçam estar um caos e você não esteja entendendo nada, por mais que pareça que o Senhor não está perto de você, não se deixe enganar. Ele está cuidando de tudo, tem um propósito para tudo isso que você está passando. Então apenas permaneça firme, não desista, continue, pegue a última, por mais que pareça até que talvez Deus nem fale mais com você, que você nem esteja sentindo mais Ele como você já sentiu, que você nem ouça mais a voz dele como você já ouviu tantas vezes, né? Ele falando com você através de pessoas, através da Bíblia, através de tantas coisas, e talvez hoje você nem ouça mais, não consiga nem reconhecer o agir do Senhor na sua vida, de tão deserto que está,
né, essa fase. Então, mesmo que você esteja, né, vivendo algo parecido, né, com isso que eu descrevi, não desanime, não desista, pegue a última direção que o Senhor te deu, né, aquela última vez, vamos dizer assim, que você pôde entender perfeitamente que era o Senhor falando com você, aquela direção, algo que Ele, né, mandou você insistir, mandou você fazer, mandou você prosseguir. Pegue essa última direção e se mantenha firme nela. Se mantenha firme nela, não desista, continue buscando o Senhor, continue orando, mesmo sem ter vontade de orar, mesmo sem estar sentindo a presença dEle, continue lendo a Bíblia, nem que seja obrigada, mas leia pelo menos um capítulo por dia, leia, se obrigue e continue adorando o Senhor, coloque um louvor para tocar, para você adorar o Senhor, mesmo que você não sinta vontade, se obrigue a fazer tudo isso, se obrigue mesmo, tô sendo bem sincera aqui, se obrigue. Tem dias também que às vezes eu tô vivendo assim um dia tão péssimo, que eu não sinto vontade de fazer nenhuma dessas coisas, mas acho que a semana passada mesmo, eu estava num dia assim que eu estava tão deprê, que eu não queria, sabe, nossa, eu só queria deitar e chorar e só, não fazer mais nada, mas eu não aceitei essa circunstância, porque por mais que nesse dia, né, que eu estava muito deprê, eu não estava sentindo a presença do Senhor, parecia que Ele havia me abandonado, por mais que, né, que estava um caos, uma confusão, eu sei que, né, conscientemente eu sei que isso não é verdade, porque o Senhor nunca vai me abandonar, o Senhor nunca vai te abandonar. Então, nesse dia que eu estava super deprê, o que eu fiz? Eu coloquei um louvor e eu me forcei a cantar aquele louvor, a adorar o nosso Deus, e com isso tudo mudou aqui dentro, né, porque o louvor, ele agrada, né, o coração de Deus, e aquela paz que excede todo o entendimento, que só é encontrada, né, nos braços dele, veio e me completou, né, por completo, me preencheu por completo, e toda aquela tristeza, né, toda aquela deprê que eu estava naquele dia foi embora. Então, faça isso, né, se obrigue mesmo, no dia que você não estiver afim, se obrigue. Essa é a realidade, a gente não pode deixar a nossa carne falar mais alto e nos dominar, não, a gente não pode deixar, né, as circunstâncias ao nosso redor nos dominar e reger, né, a nossa vida. Não, tem que ser sempre, né, o Senhor nos guiando. Então, busque o Senhor, mesmo que você não tenha vontade, ore sem vontade, ouça um louvor sem vontade, cante sem vontade, leia a Bíblia sem vontade, que o Senhor vai te guiar, continue se enchendo com o Espírito Santo, porque Ele vai continuar, o Senhor nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te abandonar, por mais que pareça que você está sozinha e que Deus não está te ouvindo, isso não é verdade, não é verdade, Ele está te ouvindo, Ele está te guiando. Então continue seguindo firme, continue seguindo, obedecendo a última direção que o Senhor te deu, que Ele vai te guiar até o centro da vontade dEle, Ele vai te guiar até o caminho que Ele tem para você, e você sendo obediente, né, ao Senhor, você vai conseguir encontrar a alegria, né, nesse tempo presente. Porque a verdade é que a verdadeira alegria só é encontrada na presença do Senhor, né? A verdadeira alegria, ela não é encontrada em fama, em dinheiro, em nada dessas coisas materiais que o mundo pode nos oferecer, né? Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Quantos artistas, né, famosos, pessoas que aparentemente têm tudo, fama, dinheiro, né, sucesso e tal, quantos, né, você já ouviu falar que tiraram a sua própria vida? Vários. E essas pessoas aparentemente tinham tudo, né? Não tinham um motivo para ser infelizes, mas ainda assim, né, tiraram suas vidas. Então, a única coisa que elas não tinham era o quê? Era a presença do Senhor, era o amor do Senhor. E isso você tem. Então, você já tem muito mais do que você pode merecer, você já tem muito mais do que você necessita, né, para ser feliz, que é a presença do Senhor, que é o amor do Senhor. Então, não desanime, tente encontrar a alegria nesse tempo presente, porque nesse tempo que você está vivendo hoje, com tudo que você tem hoje, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo algo, e talvez justamente Ele queira isso de você, que você seja forte nesse momento. Eu sei que em dias difíceis é muito difícil a gente, né, encontrar alegria. Realmente, né, tem alguns dias que a gente só quer, né, deitar em posição fetal e ficar chorando o dia inteiro. Mas não faça isso, não deixe, né, que o ambiente ao seu redor, as circunstâncias ao seu redor, ou o seu coração enganoso, a sua carne fraca, te diga, né, como reagir. Não, sempre pense, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, Ele está trabalhando, e mesmo que eu não esteja
enxergando, mesmo que eu não esteja entendendo, o Senhor está fazendo algo. Então eu me alegro porque o Senhor é comigo. Tem uma frase do pastor Rodrigo Mocelin que eu gosto muito, ele fala assim que a gente não tem tudo que a gente quer, né? Mas a gente tem muito mais do que a gente merece. Que é o quê, né? Que é o amor de Deus, que é a nossa salvação, que Ele comprou, né? Que Jesus comprou a preço de sangue. Então a gente já tem muito mais do que a gente merece. Então, né? Vamos nos alegrar, né? Vamos nos alegrar com isso. Vamos nos alegrar porque nós temos o Senhor, porque o nosso Deus é o Deus vivo, o dono de todas as coisas. E Ele está trabalhando ao seu favor, e Ele está sentado no seu trono, e Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando você estiver vivendo uma fase ruim da sua vida, não se entregue, faça alguma coisa para mudar também, né, o seu redor, para mudar o seu ambiente. Não deixe de buscar o Senhor, é óbvio, em primeiro lugar, né, porque sem Ele não há verdadeira felicidade. Então, não deixe de buscar o Senhor, faça como eu falei, né, nem que seja obrigada, mas cante um louvor, leia a Bíblia, ore. Faça isso em primeiro lugar sempre. Também mude, né, vamos dizer assim, a atmosfera ao seu redor de alguma forma, né? Tente mudar, ao invés de você, sei lá, tô triste, vou ouvir uma música, vou colocar uma música triste pra ouvir. Não, pelo amor de Deus, né? Não vai fazer isso. Então, tô triste, sei lá, vou colocar aqui uma música mais agitada pra eu ouvir, né? Vou, sei lá, sair, fazer uma caminhada, vou ali na sorveteria da esquina tomar um sorvete, mas vou fazer alguma coisa pra me dar ânimo, né? Procure algo que você gosta de fazer, algo que te dê ânimo, né? Vai ao cinema, nem que for sozinha, mas vai espairecer a cabeça. Faça alguma coisa para sair dessa atmosfera pesada, né? Desse clima pesado que você talvez esteja vivendo, né? Em um determinado dia. Coloque uma música animada, né? Dance, eu faço isso aqui direto aqui em casa, né? Não só quando eu tô desanimada, não, mas direto mesmo. Eu gosto muito de fazer isso. Coloco música que eu gosto, aí eu danço aqui com meus cachorros, canto pra eles, faço a festa aqui, estouro um balde de pipoca, coloco uns doramas pra assistir, mas comédia romântica, né? Algo assim pra dar risada, não pra ficar triste, pelo amor de Deus. Não vai colocar filme triste pra assistir também, pelo amor de Deus, colabora. Então faça isso, algo que você gosta de fazer, que vai, né, te animar e que vai te tirar, né, desse estado, né, deprê, desse desânimo todo, né? Faça algo por você também, né, para mudar o ambiente ao seu redor e não se entregue à tristeza e nunca se esqueça de que você tem a melhor companhia que alguém pode ter, que é o Espírito Santo de Deus, e mesmo que você não esteja sentindo a presença dele há muito tempo, não importa, porque Ele está com você. Essa é a verdade da Bíblia, essa é a verdade mais verdadeira que existe. Não tem como, não é possível. Pode a mãe que amamenta abandonar o seu filho, mas o Senhor não. O Senhor não abandona nenhum dos seus. Então Ele está com você em todos os momentos, em todos os momentos. Então busque, deixe Ele entrar no seu coração e preencher todo o seu ser com a verdadeira alegria, né, que só existe nos braços dele, com o verdadeiro amor que só existe nos braços dele. E tente realmente enxergar ao longo, né, do seu dia os detalhes, né? Porque, sei lá, talvez Deus se mostra pra gente de tantas formas, só que são detalhes que a gente tá tão às vezes focada, né? Como Raquel estava focada naquilo que ela não tinha, que aí a gente às vezes fica tão focada, né, naquilo que a gente não tem ainda, mas que a gente está desejando, que a gente não consegue parar pra ver, né, aquilo que a gente já tem, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Aprecie o nascer do sol, né, se você acorda bem cedo, aprecie o nascer do sol, olha a glória de Deus se revelando no nascer do sol, ou o pôr do sol, né, olha a glória de Deus se revelando no pôr do sol, sei lá, uma flor, uma árvore florida que tem ali ao longo do seu trajeto, né, talvez seu trajeto de trabalho, algum trajeto que você faz ao longo do dia. Então, esses detalhes, né, uma borboleta voando, um passarinho, o canto dos pássaros, tudo isso, né, manifesta a glória do Senhor, e você ficar atenta a esses detalhes, né, essa beleza, principalmente da natureza, faz muita diferença, porque, não sei, mas eu acredito que parece que conecta, né, fortalece o nosso espírito, conecta o nosso espírito com o espírito do Pai. Então eu gosto bastante. No trajeto do meu trabalho tem algumas algumas árvores, né, floridas. Tem sempre duas que todos os dias quando eu passo assim, eu observo elas, porque mesmo agora que é inverno, elas ainda estão floridas, né, e tem algumas flores
que caem no chão todos os dias, né, que forma aquele tapete branco, tem uma que é branca, que forma aquele tapete branco no chão, e é assim uma cena muito linda. Então, eu gosto de observar, eu fico bem atenta, sabe, para observar esses pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida, né, porque através desses detalhes a gente pode ouvir, né, e ver o agir de Deus também. Tem uma frase que eu não me lembro agora de quem é e nem como é ela direito, mas é algo mais ou menos assim, que às vezes Deus sussurra, né? Deus sussurra. Sussurra é o quê? Ele fala bem baixinho. Então, às vezes Deus sussurra, que é para justamente, né, a gente nos aproximar dele, porque vamos imaginar, né? Você está conversando com uma pessoa. Se a pessoa está falando alto, você pode ficar longe dela, né? Que ainda assim você vai ouvir a voz dela. Mas se a pessoa está falando bem baixinho, você tem que se aproximar. E quanto mais baixo a pessoa fala, mais perto dela você tem que estar para poder ouvir. Então, às vezes Deus sussurra, né? Deus fala nos pequenos detalhes, Deus fala bem baixinho, que é para quê? Para justamente a gente buscar mais Ele, que é para justamente a gente nos aproximar mais dele, né? Então, talvez o que Deus esteja querendo fazer na sua vida hoje seja isso, né? Aproximar você mais dele. Então, por isso que ele está falando tão baixinho, mas ele está falando tão baixinho que dá a impressão de que ele nem está falando com você, mas ele está falando. Talvez ele está falando, seja dessas formas que eu falei, no nascer do sol, no pôr do sol, no canto dos pássaros, não sei, mas de alguma forma ele está falando. Então, se encha, né, com o Espírito Santo e não fique murmurando, não fique, né, desejando aquilo que você não tem ainda. Não seja grata por aquilo que você tem, por mais que pareça que você não tem nada. Faça uma avaliação da sua vida. Você acordou hoje, né? Você tem mais um dia de vida. Você tem saúde, talvez você tenha, né, família, pai, mãe, irmãos, filhos, marido. Você tem pessoas, né, ao seu redor que te amam, que cuidam de você. Você tem um trabalho, você enxerga, você tem 2 braços, 2 pernas, enfim. Alguma coisa você tem. Não vai me dizer que você não tem nada, porque você vai estar mentindo. Alguma coisa você tem. Então, valorize o que você tem hoje. Talvez você ande, né? Tem gente que está na cadeira de roda e desejaria muito poder andar e não consegue andar porque está na cadeira de roda. Então, né? Não que assim, que então eu vou avaliar minha vida e vou ser feliz só porque eu vou pensar que alguém tem menos do que eu. Não, mas dando valor, né? Dê o valor naquilo que você tem hoje, né? E seja grato por aquilo que você tem hoje, porque se você ficar agindo, né, de uma forma assim, eu nunca vou ser feliz enquanto Deus não me der aquilo que eu desejo. Se você agir dessa forma, aí que Deus nunca vai te dar mesmo. Por quê? Porque você vai estar colocando a razão da sua alegria na coisa, né? Na bênção que Deus pode te dar e não no abençoador, que é Ele. Então, seja grato por aquilo que Deus está fazendo hoje, por aquilo que você já tem hoje. Seja grato, encontre alegria no tempo presente, naquilo que Deus está fazendo hoje, por mais que você não entenda, por mais que você não enxergue o que está acontecendo, por mais que você não veja, né, o agir de Deus, por mais que tudo esteja confuso, ainda assim seja grato por aquilo que você tem hoje e pelo que Deus está fazendo hoje, né? Se deleite no Senhor. Se deleitar no Senhor é isso, é estar satisfeito com a presença do Senhor e não com as circunstâncias ao meu redor. Então, se deleite no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, realizará os desejos do seu coração. É alguma coisa assim que fala o versículo bíblico. Se deleite no Senhor e Ele, né, realizará os desejos do seu coração. Por quê? Porque aí o seu coração vai estar cheio daquilo que é a vontade do Senhor, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Bom, e o vídeo de hoje foi esse, espero, né, que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender, mas a mensagem principal realmente é essa, né, pra gente ser grato e encontrar a alegria no momento presente, por mais que a gente não entenda, ser feliz, né, com aquilo que o Senhor está fazendo hoje, né, e deixar o amanhã para o amanhã, que Deus está cuidando de tudo, de todas as coisas. Bom, então é isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!